Muito bem, minha gente, nós estamos iniciando aqui, pela primeira vez em transmissão ao vivo, a estreia do programa Data Vênia, O Direito às Claras, com a Mariane Barroso, que vocês já conhecem do quadro A Voz, no meu programa diário de segunda a sexta, de 9 a meio-dia, no programa Jancenleiros, que agora se torna âncora de um programa completamente novo, e eu só me meti aqui hoje, gente, única e exclusivamente para colocá-la na cadeira que ela tem que assumir, porque a partir da semana que vem o programa é todo dela. Bem-vinda, boa noite, Mariane, como vai? Boa noite, Jansen, boa noite, pessoal. Eu estou nervosa, mas muito agradecida tanto pela oportunidade, pelo espaço, quanto pela companhia. Sempre excelente e sempre muito bem-vinda do Jansen para me ajudar aí a quebrar essa barreira, furar a bolha aí da vergonha e começar, então, com o meu programa na rádio. É uma felicidade enorme, porque eu sempre tive muita vontade de comunicar o direito e levar a cidadania real e verdadeira cada vez mais longe, e agora eu tenho a oportunidade de fazer isso através da Rádio do Jansen. Então, bom, eu queria que você começasse explicando para os nossos ouvintes o que é o programa Data Vênia, O Direito às Claras. Qual é a intenção, qual é a pretensão, por que você preparou isso para os nossos ouvintes da Rádio Link Web? Certo. Bom, essa minha vontade, nunca imaginei, nunca tive ousadia, né, gente? Imagina, de fazer isso na rádio. Eu imaginava que no máximo eu poderia chegar em algum veículo de comunicação através da escrita de uma coluna muito discreta, mas a minha intenção sempre foi de levar o direito, porque eu, como advogada, eu vejo o seguinte, que para que a pessoa, o cidadão, possa chegar à conclusão que precisa de um advogado, ela precisa ter o acesso à informação. E eu vejo que hoje em dia esse tipo de informação do direito, da legislação, das jurisprudências, que são as decisões anteriores que vão baseando, né, os pareceres judiciais, eles estão cada vez mais longe das pessoas, no sentido de qualidade, no sentido de veículos com seriedade para levar esse tipo de informação, quanto de vontade mesmo do próprio profissional do direito. Então, eu via essa situação já há muito tempo. Inicialmente, comecei lá em 2016, gente, uma coluna no jornal aqui na minha cidade, mas eu fui convidada a retirar porque não gostaram que eu falava direitos, infelizmente, gente, nós vivemos isso ainda hoje, nos dias de hoje. Eu fui a primeira a falar aqui na região sobre violência obstétrica. Já falava em 2016 sobre a necessidade de fazer leis de proteção à criança e adolescente, sendo que agora, recentemente, a Lei Riborel, que foi promulgada. Então, sempre foi uma necessidade muito grande que eu tinha, e agora, através do trabalho do Jansen, da compreensão dele, da importância desse tipo de trabalho, da qualidade da rádio dele, da qualidade dos ouvintes dele, se viu essa oportunidade novamente, essa luz no fim do túnel, e aí eu sugeri ao Jansen, ele aceitou, adorou, e o objetivo é esse, da gente levar o direito de forma clara, o mais coloquial possível. Talvez eu passe por alguma caminhada, eu quero dizer para você, sobre a linguagem, que eu preciso me desligar um pouco da linguagem dos tribunais, mas eu estou aberta a aprender, e sempre disposta a explicar o que não ficar compreendido, para que a gente possa fazer essa troca efetiva e esse diálogo sempre de forma concreta e com uma consequência normal, que é a aprendizagem e a troca de experiências. Muito legal. Olha, como o programa está passando na rádio ao vivo e as pessoas estão acompanhando aqui, eu já recebi pelo WhatsApp da rádio uma pergunta que eu preciso encaminhar para você. Vem da Mônica Vidal, da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que está perguntando o seguinte: por que toda vez que se fala em programa sobre a matéria do direito, se fala mais de direitos do que de deveres? Pergunta da Mônica Vidal, aqui da Tijuca.
Olha, eu acredito que seja um movimento normal do ser humano, porque o ser humano ele acredita sempre que ele é o possuidor de todos os direitos e que os deveres dele são muito menores. Sempre quando se busca o advogado, eu posso te dizer com toda certeza do mundo, seja para consultoria, seja para defender, seja para ajuizar uma ação, sempre vai se falar dos meus direitos. Isso é uma questão, eu acredito que seja natural e até um movimento egoísta do ser humano, que é se autoproteger. E a gente se protege com os direitos, mas se esquece muitas vezes dos deveres. E no meu escritório, o que nós fazemos? Nós procuramos sempre alertar as pessoas dos deveres através de consultorias, através de consultas, de reuniões, onde nós tentamos estabelecer e levar para o cliente também os seus deveres, as suas obrigações, porque muitas vezes se vende, que não é o termo adequado, mas eu quis usar esse termo para explicar para vocês bem exatamente o que acontece. Se vende direitos só para ganhar os honorários, quando o cliente não tem razão. E acontece depois uma frustração e um descrédito da justiça que passa pelos escritórios de advocacia. Então, é um movimento que nós precisamos também resgatar de deveres do cidadão, de compromisso com a outra parte e sem esquecer também da parte do direito. Olha, tem aqui também uma pergunta da Luciana Oliveira. Na verdade, eu não acho nem que seja uma pergunta. A Luciana Oliveira, lá de São José dos Pinhais, no Paraná, aí para perto de você, já mais para o sul, né? Olha. Sempre lembrando que a doutora Mariane Barroso está falando lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, né? Então, a Luciana Oliveira, aqui de São José dos Pinhais, no Paraná, está dizendo o seguinte: olha, sempre lhe acompanho no programa, no quadro A Voz do programa Janceleiros. E gosto muito das suas falas, são sempre muito contundentes e muito corajosas. Para falar sobre ensinamentos do direito, você vai usar da mesma coragem, independente do que possa ser a necessidade do que tem. Aí ficou meio confuso aqui, mas do que tem que ser dito? Acho que essa é a pergunta. Olha, gente, muitas pessoas falam e comentam que eu tenho uma característica muito forte, que é a coragem. E eu quero dizer para vocês que a coragem nunca me faltou. Na verdade, eu cheguei onde eu cheguei só na base da força da vontade e da coragem. Se eu não tivesse coragem, eu não teria chegado onde eu cheguei. Um dia lá, talvez daqui a uns 10 anos, eu conte para vocês toda a caminhada que eu percorri na minha vida para chegar até aqui com essa coragem, essa convicção. Não foi uma caminhada fácil, não foi uma caminhada confortável, mas ela foi uma caminhada desbravadora, que fez eu conhecer a minha força e a minha potência. E existiu um fato muito relevante, que foi agora depois do nascimento do meu filho Inácio, que eu ainda falava hoje para o meu marido. Depois disso eu vejo que deste fato eu consigo me libertar de qualquer resquício de amarra que poderia me coibir e de mostrar a potência do ser humano que eu sou. E eu consegui então começar a desvendar essa caminhada. Mas eu quero dizer para vocês que dentro dos tribunais, dentro do escritório de advocacia, dentro das minhas relações afetivas, amorosas, familiares, eu sempre sou uma pessoa de coragem e que gosto de passar essa coragem para as pessoas, porque eu acredito que a omissão nunca vai nos levar a um bom caminho. Eu posso dizer para vocês que a coragem fez com que eu saísse de casa com 17 anos para trabalhar, com os 2 braços, as pernas para trás, sem perspectiva nenhuma. E eu comecei a trabalhar muito novinha. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava de noite. Eu não sei, gente, como que eu consegui me formar, dada a falta de dinheiro, mas eu consegui porque eu só via aquele objetivo para mim, eu não tinha outro. E quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu não sei o que acontece, mas eu não paro até eu conseguir. E eu devo isso à coragem, à força de vontade de saber que eu posso fazer algo pela outra pessoa. Nunca é só com relação a mim, vocês entendem? É sempre pensando que eu posso fazer, posso servir alguém.
Então, a minha coragem vem também alicerçada e caminhando sempre junto com a ideia de que eu vim neste mundo a serviço das pessoas, seja a serviço da comunicação, a serviço da advocacia, a serviço de buscar o direito do outro ou a serviço de explicar o dever de outra pessoa. E esses dois sentimentos, coragem e necessidade, certeza que eu vim para servir, não me fazem parar jamais. E dessa determinação e dessa coragem, eu sou testemunha e os ouvintes também, porque você sempre usa muito delas no nosso programa aqui, nas manhãs de quinta e de sexta-feira, né? Junto comigo e com a equipe do Cruzadas. Agora, só mais uma pergunta aqui, para a gente dar sequência aqui no nosso bate-papo. O Leonardo Gomes, de Carapicuíba, São Paulo, está perguntando o seguinte: ensinar muito sobre o direito nos dias de hoje, com a chegada da inteligência artificial, não faz com que os advogados corram o risco de se tornar obsoletos? Olha, a pergunta dele é bem capciosa, hein? Obrigado, Leonardo, pela pergunta. Todas foram perguntas muito interessantes. Essa eu acredito que depende da própria postura e posicionamento do advogado diante dessas tecnologias. Eu quero dizer para vocês que aqui no meu escritório de advocacia, nós usamos a inteligência, a internet, o streaming, as redes sociais, enfim, softwares de gestão, de planejamento financeiro, mas nós não utilizamos a inteligência artificial para a produção de conteúdo e para fazer as ações. Todas as ações que nós fazemos, qualquer petição que seja o recurso, ele é feito e ele advém da inteligência humana. Nós não utilizamos porque eu acredito que nada vai substituir a garra, a força de vontade, o envolvimento do advogado com o cliente, porque nós precisamos ter a empatia e sentir o que o outro está falando e o que o outro está passando. E nós não utilizamos, eu vou dizer para vocês que eu cheguei a adquirir um software que era de inteligência artificial para escritórios de advocacia, é aterrorizante. As petições, elas não são de qualidade, nós não conseguimos colocar detalhes das ações e eu sempre levo a ação para o seguinte sentido: eu ganho no detalhe, e se tiver 1/1000 de argumento para fazer uma ação, eu vou utilizar aquilo até o fim, porque eu costumo, na minha advocacia, não utilizar só uma tese, eu uso várias hipóteses, porque uma pode não dar certo, a outra pode dar, então a gente tem que ter as nossas cartas na manga, né, gente? E eu acredito que a utilização desenfreada é um risco gigante, tanto para a advocacia quanto para o judiciário, porque eu não sei se vocês viram que o judiciário tem utilizado indiscriminadamente a inteligência artificial para fazer as decisões. Isso é muito grave, porque nós juntamos muitos documentos nos processos e a inteligência artificial não tem a capacidade de avaliar um por um. Então, nós precisaríamos fazer isso. Inclusive, a primeira participação que eu tive na rádio com o Jansen foi falando da inteligência artificial, todos os riscos que ela tem, tudo que ela pode trazer para nós de prejuízo enquanto sociedade, desde crimes, passando por pedofilias, que é uma coisa horrorosa que acontece, até a questão jurídica, judicial, dentro dos escritórios, no Ministério Público, no Judiciário. Então, é uma coisa que é uma preocupação que se alinha à minha e que eu acredito que nós precisamos, enquanto sociedade, debater, sim, também, sobre os limites dessa inteligência artificial. É muito arriscado e eu dou um pequeno exemplo para vocês. Como que o advogado que usa a inteligência artificial para fazer uma ação inicial ou uma contestação vai se comportar na hora de fazer uma audiência, inquirir uma testemunha e conduzir um júri, ou sei lá, ou qualquer outro tipo de audiência, uma audiência trabalhista, porque ele não vai ter o domínio da matéria. Olha, parece até que está todo mundo com a letra L, né? Mas é a Letícia Ventura
Ela botou aqui Porto Alegre. Olha que Poá, não é Porto beleza. Alegre? Não é Porto Alegre? Porto Poá? Alegre é a capital do estado. Não, mas não é Poa que se fala? Poa. Isso, A Poa, gente chama isso. de Poa. É, Poa. Então, a Letícia Ventura de Poa está perguntando onde fica o seu escritório aí no Rio Grande do Sul. Ah, o meu escritório, gente, é na Almirante Barroso, 3127, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Fica a 300 quilômetros de Porto Alegre. Eu amo Porto Alegre. Nós temos muitos processos aí, inclusive nós atendemos, tá, gente? Online em todo o país. E todo o Rio Grande do Sul nós atendemos presencial ou online, vai depender aí da necessidade do cliente, mas nós temos toda a fronteira ali do Chuí, nós temos a nossa clientela, Porto Alegre, nós passamos indo todo tempo. E sempre quando tem uma oportunidade, a gente vai para fazer o trabalho, depois já aproveita, dá uma passeada. Aí, desses dias, a gente estava dizendo, Roger e eu, nos lembrando que antes de ter filho, a gente estava aqui em casa. Ah, vamos lá no supermercado agora, é sábado, 6 horas da tarde. Não, mas eu tô afim de ir para Porto Alegre. Ah, então tá, então te arruma e vamos. A gente trocava o supermercado para ir para Porto Alegre e passar o final de semana lá. Porque a gente adora a capital do estado. E aí é isso. Então é Pelotas, na Lagoa dos Patos, bem no sul do Rio Grande do Sul, gente. Eu preciso conhecer aí. Eu acho que pela pergunta Vai ter que que a vir Letícia aqui. fez, ela sabe de onde é. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, a partir do próximo, esse bate-papo de hoje é um bate-papo piloto para debutar aí a, a, É. a Mariane, mas semana que vem ela já vai sozinha, eu desapareço da história, porque isso não é minha praia. Eu não sou Ah, eu advogado, não não sei sei se eu como vou funciona essa abandonar história. ele. Não, mas eu tô fora dessa história. Quem vem para o lado direito é você, e aí você vai ter convidados ou vai falar sozinho aí direto. De vez em Tá quando eu bem. aproveito que eu entro para me meter. Agora, a partir da semana que vem, você já começa efetivamente a debulhar todo o conteúdo que você estabeleceu como programa sequenciado de exposição do direito. Então, a partir da semana que vem, você começa a falar sobre o que exatamente? Você já tem essa grade aí do que você vai fazer, vai falar, já tem a exposição, ou você vai aguardar as perguntas que os ouvintes vão mandar para você? Como é que você vai conduzir a espinha dorsal do programa? Você vai trabalhar Olha, só com as perguntas ou vai trabalhar também com um programa seu já pré-estabelecido? Como é que vai funcionar isso? eu vou seguir uma sugestão do Jansen, gente, porque o Jansen, quero dizer para vocês que ele é uma pessoa altamente inteligente, capacitada. Olha só. Desculpem aí, gente, a tosse, mas é que aqui no Rio Grande do Sul faz frio, faz calor, chove, é um horror e a gente está sempre mal no inverno. É assim Pessoal, eu mesmo. vou fazer o seguinte: o Jansen sugeriu ali uma grade muito especial, fazendo uma evolução do conteúdo. Mas ele é tão maravilhoso que, sem ser da área, ele já fez praticamente um conteúdo programático de faculdade, gente. Ele é fenomenal. Ele é acima da média. E aí eu pretendo utilizar esse conteúdo do Jansen, essa grade programática que ele fez para nós, que é falando sobre os direitos e deveres, a questão da Constituição Federal. Mas eu acredito que para ficar mais dinâmico e a gente poder acompanhar o que está acontecendo na sociedade, que é o que mais preocupa hoje, que eu vejo, que no caso a curiosidade paira mais no que a gente está vendo que está acontecendo de notícia, nós podemos fazer uma ligação entre o que o Jansen sugeriu e é seguir esse rumo, mas também num segundo momento do próprio programa, do episódio, trazer as perguntas e a gente vai intercalando esses conteúdos. Excelente ideia, porque aí você faz um primeiro período, né, a primeira meia hora do programa, com o conteúdo que já está programado, e a partir daí, na segunda parte do programa, você faz uma espécie de perguntas e respostas, como se fosse o período de perguntas da plateia, né? E aí começa a fazer. Porque, obviamente, vai ter pergunta do dia e vai ter pergunta que já terá chegado durante a semana para você, e você vai poder manter aí
a interatividade com o teu público e mantê-los também informados, apesar de tudo que você vai orientar, também daquilo que estiver em dúvida ao longo da semana. Achei ótimo essa ideia, muito boa mesmo. Exato. E As olha, atualidades, né, gente? Porque gira, a notícia gira, vocês viram? É muita coisa que acontecendo. Às vezes, eu entro nas redes sociais, hoje em dia também são fontes, né, de notícia pra gente, fora todos os portais. E basta a gente pegar o celular para olhar alguma coisa, já é novidade, já é atualidade. é verdade, é verdade. E olha, inclusive isso era uma das coisas, até chegamos a comentar isso na semana passada, né, Mariane? A quantidade de atualizações da legislação, o surgimento de jurisprudências, elas são tão grandes, são tão dinâmicas, que mesmo pode ser até que você esteja preparado para falar sobre uma determinada coisa para a semana seguinte, e naquela semana aquilo que você está preparando para falar tenha sido alterado por alguma mudança da legislação propriamente dita pela apelação do Congresso, ou uma jurisprudência qualquer que tenha acontecido em algum tribunal que você precise alertar sobre uma nova realidade ou uma nova percepção que a justiça possa ter de um determinado tema, né? É verdade. E outra coisa, pessoal, pode ser que eventualmente vocês me tragam alguma pergunta de alguma coisa que eu não vi, que eu não Verdade. sei, e aí eu vou ser muito sincera e honesta para vocês, eu vou dizer, olha, essa novidade eu não sei, buscarei, vou estudar e aí trago na semana que vem. Porque nós precisamos também ter a humildade de saber que não tem como advogado acompanhar tudo, tá, gente? Então eu vou Verdade. fazer, utilizar a mesma técnica que eu utilizo dentro do meu escritório. Às vezes acontece do cliente chegar com uma novidade que é daquela semana que eu não tive tempo ainda de olhar, e eu vou dizer aqui, eu vou estudar o teu caso, eu vou ver, vou me informar, e aí a gente segue o atendimento sem problema nenhum, porque eu prefiro ser honesta do que ser uma traidora que engana e fala um monte de besteira e depois prejudica o cliente. Olha, eu juro que é a última pergunta, olha, tem muitas, tá? Tem muitas perguntas aqui, mas Pode mandar pergunta, coisa eu estou boa. pensando, depois do programa eu vou te passar uma porção, mas eu estou pensando aqui algumas que eu acho interessantes. Agora mandaram uma bem provocativa aqui. O moço não teve cuidado até de não dizer nem de que lugar ele é. O Edmilson Rocha está perguntando aqui o seguinte: diante das inseguranças jurídicas do mundo atual, como é que o cidadão se precaver de poder falar o que bem entender sem ser perseguido? E ele botou o nome, não vou falar. Mas vamos Tá. dizer que seja pela justiça. Olha, é o seguinte, gente. O que eu tomo por pauta como advogada e como cidadã? Tudo que não seja ofensivo, que esteja dentro do limite da livre manifestação do pensamento, eu vou falar. Se é opinião, que não pode assim, ó, eu xingar. Eu xinguei, eu atribuí a uma pessoa um fato que é considerado crime. Eu ofendi a honra dessa pessoa enquanto uma pessoa, indivíduo, na sua vida particular. Isso não pode. Falar, por exemplo, de características do corpo de uma pessoa. Inventar que ela é drogada ou falar alguma coisa sem ter a prova. Que ela faz uso disso, daquilo. Entendeu? Estou dando alguns tipos de exemplos. Isso não. Eu acho que isso é leviano e não cabe a nós fazer esse tipo de coisa. Mas, quanto mais nós nos calarmos e nos acharmos pessoas que precisam ficar quietas para não serem perseguidas, mais nós estamos dando de bandeja a nossa própria liberdade para as pessoas fazerem o que quiserem. Eu dou um exemplo para vocês o seguinte: eu fui perseguida esse ano, eu fui hackeada. Olha, fizeram tudo comigo, até no SPC, gente, eu fui parar. Porque eu não conseguia acessar banco, eu não conseguia acessar cartão de crédito, eu não conseguia acessar nada. Vocês não sabem o enrosco que virou a minha vida. Porque eu fiz uma ação e eu descobri gente grande. E a partir disso daí, eu não tive mais agora que a coisa está acalmando. Por quê? Porque eu decidi não me calar.
Eu não era criminosa, eu não era que estava cometendo delitos na enchente do Rio Grande do Sul. E eu peguei e abri a minha boca desse tamanho, não aceitando o que estava fazendo comigo. E a partir dessa coragem que eu tive de dizer, olha aqui, o que vocês estão fazendo é errado, eu não tenho que ter vergonha de falar que eu estou sendo vítima de um crime, quem tem que ter vergonha é o abusador, é que eu consegui manter a minha liberdade, porque hoje, se eu tivesse deixado como estava a situação, eu estaria coado, eu teria perdido os meus direitos fundamentais de liberdade de informação, porque eu não conseguia mandar e-mail, gente, eu não conseguia mandar nem receber e-mail. Vocês não têm noção do que foi. Eu teria perdido o meu direito à manifestação do pensamento, eu teria perdido o meu direito à minha imagem e a toda a caminhada de construção profissional que eu tinha feito até então, eu teria perdido tudo. E eu não aceitei. Eu digo, olha aqui, ó, ninguém vai me calar, porque eu vivo no Estado Democrático de Direito, pelo menos dentro da Constituição, né, gente? E eu não admito ser tratada como um ser inferior que precisa ser ridicularizado nas redes sociais, que não vai ter toda a sua liberdade de usar tudo que tem à disposição, porque eu sou um ser humano livre. Eu não cometi nada. Então, a sugestão que eu dou é essa. Agir dentro dos parâmetros legais, dando a sua opinião, sem necessariamente ofender. Agora, é claro, se é uma pessoa pública, olha, foi condenado por corrupção, foi condenado, né, gente? Aí não tem, é um crime? É, mas houve a condenação, está sendo investigado. A gente não pode passar desse limite. É porque muitas vezes a gente acaba também, como eu diria, caindo em circunstâncias que possam ser acusáveis, a partir do momento, por exemplo, que presume para além daquilo que já foi tramitado e julgado, por exemplo, né? A gente quer comentar sobre as verdadeiras intenções da pessoa que fez assim, assim, assado, e aí abre espaço para um questionamento até mesmo da lisura das nossas opiniões. E aí, claro, a gente abre uma via de mão dupla, onde se eu falo, eu também posso ser acusado de leviano por aquilo que falei, uma vez que eu não tenho como provar ou coisa parecida, e falei para além daquilo que foi já tramitado, julgado, acusado, coisa parecida. Por isso que eu tomo cuidado, inclusive, você já deve ter percebido isso nos programas, que eu sempre abro aspas quando vou falar sobre determinada pessoa que falou outra coisa. Eu sempre dou o nome aos bois para evitar que pensem aí, e também falo, olha, esse é um pensamento meu, e aí eu digo o meu pensamento, também para não jogar sobre ninguém aquilo que não é necessariamente de outra pessoa, senão da minha própria cabeça. Olha, a Margarete está mandando aqui um aviso que adora você, adora o seu sotaque, e que vai ficar sempre ligada no seu conteúdo aqui às terças-feiras. Legal, obrigado, Margarete. Que legal, Também está gente. mandando um abraço para você, a Silvana, está mandando um abraço para você, a Lúcia, o Sérgio, o Luiz Márcio, o Paulo Graça, a Cláudia Meirelles e Cláudia Meirelles, não, o outro botou outro nome. Ah, tá aqui, ó, o Virgínio Graço. Graço, deve ser isso o nome, Graço, Graço com 2 S. Muito bem, todos mandando um abraço para você, agradecendo, dizendo que adoram o seu jeito de falar. Muitos deles falando que o seu jeito de falar é muito legal. Eu acho que quando a gente se conheceu, se eu não me engano, eu cheguei a comentar com você que o seu sotaque me lembrava muito um grande jurista do Rio Grande do Sul, que foi ministro, inclusive, do STF e ministro da Justiça do Brasil também, que foi o Paulo Brossard. Você chegou a pesquisar sobre ele, quem foi o Paulo Brossard, que foi um jurista Gente, não maravilhoso cheguei. e um filho do Rio Grande do Sul espetacular. Ele foi muito conhecido, um jurista de mão cheia. Depois pesquisa sobre ele, é uma figura a se conhecer, e ele tinha esse sotaque gaúcho muito forte. E isso está muito, pelo menos na minha memória, né? É muito vivo, né? É muito vivo. Enquanto eu estou falando aqui, você bota o Roger para pesquisar aí, que ele vai encontrar para você o Paulo Ai, Brossard. mas ele tá lá com as crianças, quer fechar a janela aqui, porque começou a vir carro agora essa hora da noite. E eu deixei aberta a janela, e eu não consegui chamar ele, que ele tá lá com as crianças, mas eu vou ver se eu consigo chamar ele aqui, para ele pesquisar para nós.
Mas, já gente, já o Roger vai ter mais trabalho ainda, né? vai ter mais. Eu digo, olha, vai lá fazer uma vasectomia. Gente, para o pessoal que está procurando, olha aqui, eu passo compartilhando conteúdo e as minhas, o meu cotidiano, o meu dia a dia ali no meu Instagram, que é @Mariane_Barroso_Tomás. Eu falo de criança, eu falo de jeito, eu falo de dia a dia, falo de maquiagem, falo de supermercado, de tudo um pouco. Uhum. E se vocês quiserem, me procurem lá e digam, olha aqui, ó, eu sou a Margarete lá da Rádio Link Web, para eu identificar e a gente poder ter mais outro meio de comunicação. Ah, que legal. Aí, ó, pessoal, vocês estão mandando mensagem para cá, ó. Podem falar direto com a Mariane. Inclusive, eu vou fazer até o seguinte depois, Mariane. Eu mando para você aqui. Não vou mandar os contatos, lógico, a menos que eles me autorizem, mas vou te mandar os nomes. Aí, à medida que eles forem entrando aí, você vai identificando eles. Isso. Já vai Isso sabendo quem mesmo. são. Mas quem quiser pode procurar @Mariane, como é que é? Mariane Barroso Tomás. Pronto, @Mariane Tomaz. Barroso Tomás. Tomás com Z no final. Isso. Pronto. Eu imaginei que fosse com Z no final, porque é o nome do Roger, né? Isso mesmo, Eu coloquei o nome do meu marido quando eu casei, porque eu queria ter uma identidade, não sempre existiu, até interessante essa questão. O fato de que o sobrenome adquirido pela mulher do homem quando casa significaria uma propriedade, alguma coisa assim. Eu nunca levei para esse lado, sabe, Josi? Eu sempre levei como uma questão de ter uma identidade imaterial da família. Eu ficava A pensando assim, mas unidade, como é que né? eu E vou da ter própria união, filho? digo. E da Hã? própria união, né? E da própria união, né? Exato, Se a você casa união e daquelas forma duas uma união, famílias. forma uma família, como é que você não vai fazer com que todo mundo tenha o mesmo nome? Eu nunca me senti propriedade do meu marido por adquirir e eu gosto de saber que todos aqui temos o mesmo sobrenome, que os meus filhos vão ter essa identificação familiar. E é uma coisa de prazer imaterial mesmo, é um tipo de gratificação que a pessoa tem em relação à família que criou, né, que formou, né. Não tem problema nenhum Exatamente. isso dizer que é uma questão de propriedade é uma bobagem, né, como se fosse uma marcação de gado, dizendo assim: É, "Ah, povo do mundo", até porque é, nunca se levei para você esse for lado. se você for pesquisar a questão de por que que as pessoas, passavam os seus sobrenomes, né, inclusive na antiguidade, na questão das famílias reais, eles iam acumulando os nomes das famílias que iam entrando dentro da sua genealogia, isso era exatamente uma questão de identidade, né. Porque quando você É, não tem nome, daqui a pouco você perde a sua rastreabilidade genealógica, tanto para cima quanto para baixo. E é é, um desserviço a quem vai querer depois pesquisar mais tarde, né, netos nossos, né, bisnetos e tataranetos, quem foi meu tataravô? Ah, não sei, porque o nome se perdeu, minha mãe não botou o nome do meu avô, não sei o quê, eu fui embora, né, então é tá, uma bobagem isso. Isso é uma questão de identidade, é uma questão de identidade familiar, de sequência natural da árvore genealógica. É uma questão até está tão na moda falar sobre a ancestralidade, né? Se está tão na moda falar exato. de ancestralidade, é um contrassenso falar contra a colocação do nome da família, né? Pois Porque senão a é. gente vai perder exatamente o poder de se identificar quem são os nossos ancestrais. A gente tá vivendo assim uma espécie de maluquice social, né? Em que a gente reclama de uma coisa e tenta fazer outra. É completamente antagônico e maluco com o pensamento social hoje em dia. Eu acho, inclusive, um contrassenso, porque eu quero dizer para o pessoal que eu fiz uma série, quando eu comecei a me manifestar nas redes sociais, todo mundo achava que era tudo muito confuso, e era mesmo, porque eu tinha uma ânsia para falar, gente, eu tinha um desespero para falar. E eu falava de tudo junto, só que a minha cabeça também pensa muitas coisas ao mesmo tempo, tudo junto, misturado. Olha, minha filha, a mãe tá trabalhando, safada. Adorei a risadinha dela. Ela é uma pimenta, gente, é uma pimenta. Olha aqui. E aí, o que acontece? Eu resolvo fazer lá no início do meu canal no YouTube as séries para dividir os conteúdos. Como é que eu vou fazer? Eu não quero deixar de falar de tudo um pouco, mas eu vou organizar então, vou negociar a entrega.
E aí eu faço uma das séries, é a Mulher Negra, Poder e Protagonismo, da ancestralidade aos dias atuais. E o que mais se fala quando eu recebo as minhas protagonistas negras é que elas não têm como fazer essa rastreabilidade da ancestralidade, porque todos os documentos foram perdidos por ocasião da escravidão. Olha, porque não entregavam os documentos, só despachavam as pessoas aqui. E elas, todas, não teve nenhuma que não tenha dito que isso reverbera até hoje, nos dias atuais, porque elas não conseguem fazer, se quiser ter a liberdade de saber da onde que elas vieram, de qual lugar da África, qual era o sobrenome que a família tinha. Inclusive, uma delas faz um paralelo entre a mãe branca, de descendentes de portugueses espanhóis, que se faz toda a rastreabilidade da ancestralidade, e do pai dela, um homem negro que não sabe a origem apenas da avó, né, que viveu entre a escravidão e o fim da escravidão, e que isso causa uma confusão para as pessoas do povo negro. Mas, ao mesmo tempo, existem outros grupos sociais em outras frentes também rechaçando esse tipo de ancestralidade, que é a adoção do sobrenome, do marido, formar essa identidade material. E eu acho tão importante, e uma das justificativas é essa, que tu mesmo mencionaste. Eu acho importante nesse aspecto, porque ou a gente decide que vai caminhar por um lado, ou vai caminhar pelo outro. Agora, não dá para reivindicar uma coisa e agir na prática em outra, né? Tem que botar os dois pés numa mesma linha, não dá para colocar um pé no vagão e outro no outro, que uma hora você vai acabar caindo dos dois ao mesmo tempo. Agora, seguindo aqui a questão do conteúdo e voltando para ele, uma das coisas que a gente planejou falar logo nos primeiros programas é da estrutura de poder do país, né? Uma das coisas que a gente imaginou imediatamente servir como ilustração para entender como funciona a questão do direito e dos deveres nas diferentes instâncias do poder que se estabelece numa nação como a nossa, é identificar quais são os poderes, quais são as instâncias, quais são as responsabilidades de um e quais são as responsabilidades de outros. Por quê? Porque uma das maiores confusões que se faz hoje e que afeta diretamente a nosso sentimento de cidadania, e se eu estiver errado você me corrige, porque especialista aqui é você, não sou eu, mas é a falta da percepção de quando e de que forma eu posso exercer minha cidadania nas diferentes instâncias do poder. Ou seja, não adianta eu requerer, né, pelo Estado Democrático do Direito, de um vereador que ele coloque e que ele construa uma ponte na frente da minha casa para passar por cima de um rio, uma pinguela que passa ali, uma vala negra, para passar para o outro lado da rua, porque eu estou toda hora metendo o pé na lama, porque isso não é tarefa do vereador, isso é tarefa do prefeito, porque o vereador tem que fiscalizar o que o prefeito está fazendo. Não é papel dele construir a ponte. Então, essas pequenas questões, essas pequenas identificações de quem é que vai até onde, de quem é a responsabilidade e onde vai o meu direito de pedir isso ou aquilo para esse ou para aquela instância do poder e para qual poder apontar a minha reivindicação, é extremamente necessário para o meu exercício perfeito da cidadania. Porque, do contrário, eu fico igual um louco e manipulado exatamente pelos mesmos representantes desses poderes. Porque quando a gente não sabe para que lado a gente vai apontar o canhão, a gente vira alvo de todos eles, né? Inclusive, essa questão mesmo propriamente dita do vereador, nós podemos ver que ela causa tanta confusão e ela é tão maléfica que é utilizada, inclusive, para compra de votos, de promessas que não podem jamais ser cumpridas, porque sequer os candidatos a vereador muitas vezes sabem exatamente a sua própria função, ou então utilizam as suas candidaturas para enganar o povo, dizendo que vai fazer e vai acontecer para ganhar o voto, na verdade, sequer é sua atribuição na Câmara de Vereadores. Mas eu quero fazer um comentário, Jéssica, com relação a isso, que eu fico muito incomodada aqui em Pelotas, com relação à Câmara de Vereadores. Eu não sei como é que tá aí no Rio, eu vou começar
a olhar a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Mas aqui, José, a gente tem um grave problema, que os vereadores daqui, eles passam 4 anos pedindo providência. Olha, fecha o buraco na rua tal, a lâmpada está estragada no bairro tal, só que isso se torna repetitivo em 1, 2, 3, 5, 10 bairros. Toda sessão tem pedido de providência. E além disso, gente, eles usam os números de pedidos de providência como se fosse um serviço efetivo entregue para a população e conseguem voto a partir do balanço de número de providências que uma candidatura tem. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, o que é a providência? Pedido de providência é quando o vereador vai lá no bairro e aí a pessoa diz assim, olha aqui, ó, não tem, aqui está esgoto aberto, aqui não tem luz, eu não consigo chegar de noite em segurança em casa, porque eu desci do ônibus e não tem luz aqui na minha rua. Ele vai lá e faz o pedido de providência. Só que o que está acontecendo, gente? Quando esses pedidos de providência se tornam recorrentes, a gente tem que fazer a investigação do porquê que esse serviço não está chegando. E aqui não se faz esse serviço, fica só no pedido de providência recorrente, até que hoje, aqui na minha cidade, a cidade é um lixo, né? A cidade é completamente um lixo. Qualquer esquina que a gente vai é um amontoado de lixo que não passa, não tem zeladoria na cidade. E só se faz a providência para retirar o lixo, mas não se fiscaliza o motivo pelo qual não chegou a coleta de lixo, não chegou a luz, não chegou o saneamento básico na cidade, no bairro. Então, esse é um dos motivos tão importantes do programa, para que a gente possa explicar e levar a cidadania. Não basta, neste caso específico, que o vereador faça o pedido de providência se ele é recorrente. Ele tem que investigar o motivo pelo qual não está chegando, porque é através desse trabalho que a gente vai encontrar desvio de verba, gente que não está indo trabalhar, mas que está recebendo, e todos os outros percalços aí que a gente sabe que acontecem dentro da administração. Agora, quando acontece, foi bom você tocar nesse assunto, que é uma dúvida que eu tenho já de algum tempo, e você sabe que a gente aqui no programa, sempre nos anos de eleição, a gente faz, durante todo o período da campanha, entrevista com vários candidatos, quer sejam para a vereança ou para a própria prefeitura, como também em anos de campanha para cargos majoritários, a gente entrevista de candidato a presidente da República até deputado estadual. E todas as vezes a gente percebe muito a confusão dos próprios candidatos sobre o que é alçada para o cargo que ele está pleiteando, né? Muitos deles não sabem exatamente até onde eles podem ir. E no caso dos vereadores, eu percebo claramente que eles dizem que vão fazer e vão acontecer. Lógico que não todos, uns têm noção exata do qual é a sua responsabilidade, mas uma grande parte não sabe. E esses que não sabem prometem e se pretendem fazer coisas que eles não têm como fazer, ou mesmo aqueles que, sabendo o que é que eles têm que fazer, e falam exatamente da fiscalização e da reclamação e do pedido de procedimento, chega um momento que os pedidos de procedimento batem na porta, não são realizados, e aí o cara vai ficar com aquele pedido na mão e dizer, não vai ser feito, tá bom, e aí, como é que faz? Bom, nesse ponto, nesse momento em que o pedido é feito, a providência é solicitada por um vereador, que é o fiscal da prefeitura, é o fiscal autorizado, né, por nós, eleito por nós, para ser aquele fiscal chato e que requerer o procedimento da prefeitura. Se essa providência não é tomada, para onde parte o pleito do vereador? Ele acabou ali, o prefeito não fez dar de ombros um abraço, ou ele tem algum caminho dentro do direito para requerer que instância superior o obrigue a atender efetivamente, de forma cabal, o pedido que ele pleiteou e colocou lá como providência a ser tomada? Na verdade, o que acontece? Tem que ser feita a proposição de abertura de CPI dentro da Câmara de Vereadores. Aí vai para votação e abre-se a CPI. Agora, por exemplo, na minha cidade, foi aberta uma CPI da saúde, onde está sendo investigado o pronto-socorro municipal que atende toda a região aqui,
porque apesar da pobreza que está a cidade, Pelotas é uma cidade polo. E aí fizeram várias denúncias de desvio de verba, coisas horrorosas lá dentro. E aí, como as providências não foram tomadas, faz o pedido de CPI, vota, e aí faz a abertura e encaminha para o Ministério Público também para investigação. Então, o caminho é começar a escalar o problema dentro da justiça mesmo. Claro. O problema todo que reside aí, sabe qual é? Que eu bato na tecla lá nas redes sociais. A oposição, ela é tão importante quanto a situação. E a oposição, ela faz o governo tanto quanto faz a situação. Porque quando nós temos conchavos, governo de união, gente, presta atenção no que eu estou dizendo, eu não estou falando bobagem. Governos de união, de grandes diálogos, de troca de secretarias, significa que nós não temos a oposição. E aí, como houve essa troca de cargos, esses conchavos por debaixo dos panos, a oposição fica quieta e não abre as investigações. E aí, o que acontece? Estoura na gente. Estoura na gente que não tem a rua decente, que tá... Chega uma chuva, o bueiro transborda, a luz não tem mais, porque não chegou a lâmpada nova no poste. Enfim, todos esses graves problemas. Aqui, agora na época das eleições, sabe o que aconteceu que eu fiquei sabendo? Que a gente está pagando a taxa de iluminação pública para transformar a iluminação da cidade para LED, mas... Além disso, foi feito um empréstimo milionário para trocar. Ou seja, a gente está pagando, então, é o empréstimo e não a instalação propriamente dita. E ficou por isso mesmo, pessoal. Houve um empréstimo e não houve trabalho. E aí, por isso que eu digo para vocês, o que acontece? A gente tem que ter uma oposição forte, porque sem oposição se instaura a ditadura e só a gente que leva... E eles fazem o que querem da gente aqui no município. Então tem que haver realmente um acompanhamento bem direitinho, bem feito, para que questões não aconteçam, né? E olha, só para a gente dar uma ideia para os nossos ouvintes, Mariana, se você me permite, vou dizer para eles aqui o que os está esperando nas 4, 5 primeiras semanas aí do programa. Olha só. Na semana que vem, ela já vai falar sobre fundamentos do Estado Democrático e Cidadania, depois de estrutura dos poderes do Brasil. Na terceira semana, direitos fundamentais do cidadão. Vai falar sobre deveres e responsabilidades desse mesmo cidadão. E na quinta semana, o processo legislativo, que é disso que nós estamos falando aqui agora. Então, vocês vejam como é importante e abrangente o conhecimento, o aprimoramento do conhecimento do que, pelo direito e também pelos deveres, temos acesso como cidadãos a requerer e a realizar para melhoria do bem-estar de toda a comunidade onde eu vivo, primeiro da cidade, primeiro do bairro, na verdade, né? Depois da cidade, depois do estado, depois do país, depois da União. Porque se você não começar a melhorar onde você vive, e viver para o lugar onde você vive, não adianta achar que você, morando num bairro tal, vai lutar por melhorias no país, porque primeiro você melhora a cidade, para depois você chegar em escala, chegar até a melhoria do país. Não adianta melhorar as coisas no país, que essa melhoria vai para lugares que não necessariamente serão os lugares onde você vive. O processo é exatamente invertido. Então, é conhecer no miudinho e realizar no miudinho. Todos esses miudinhos juntos farão o miudão, que é o bem-estar de toda a União. E esse trabalho de melhorar esse conhecimento, essa capacidade de percepção de direitos e deveres da cidadania, que vai empoderar cada um dos ouvintes, cada um de vocês que participam, que participarão do programa, que vai empoderar vocês para requererem e realizarem, porque não adianta só exigir, tem que botar, arregaçar as mangas e trabalhar junto para fazer um bairro melhor, para fazer uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. Do contrário, a gente não consegue, né? Não adianta vamos mudar pela paz mundial, mas não preparei a paz dentro de casa. Então, a gente tem que trabalhar essas questões sempre do micro
na direção do macro. Do contrário, tudo é balela e não vamos chegar a lugar nenhum. São 8 horas e 53 minutos da noite, 20 horas e 53 minutos. O Mariane, eu queria que agora o ouvinte conhecesse um pouquinho mais de você e entendesse mais quem é a Mariane como pessoa, um pouquinho rápido, lógico, um resumo bem rapidinho, porque a gente só tem mais 7 minutos para falar, mas um resumo bem rapidinho do que é a vida da Mariane hoje, marido, filhos e sonhos profissionais e que começam a se realizar com essa estreia de hoje. Tá. Gente, eu sou uma mulher de 40 anos, eu sou mãe de 2 filhos, da Isadora de 2 anos, a Pimentinha, que seguida aparece aqui. Ela é uma danada, gente, uma espoleta. Do Inácio, de 10 meses, e agora eu estou grávida de um outro nenê, fui presenteada com mais outro filho aos 40 anos de idade. Eu nasci em Piratini, que foi a primeira capital do estado do Rio Grande do Sul. É uma cidade de 20 mil habitantes, é bem pequenininha, fica a 100 quilômetros aqui de Pelotas. Eu sou filha única, e aí eu novinha, criança ainda, vim morar com os meus pais aqui, depois retornei para lá, e aí voltei em definitivo para morar em Pelotas com 17 anos, como eu contei para vocês. E aí eu passei por muita dificuldade, mas eu sempre soube que eu queria ser advogada. E as pessoas dizem assim, mas tem que fazer concurso, né? Não quero concurso, eu quero ter a liberdade de defender pessoas, eu só queria isso na minha vida. E aí eu percorri isso nessa fase. Eu trabalhei na própria universidade como estagiária, e a dificuldade era tanta que eu nunca recebi, gente, eu nunca recebi um centavo lá da faculdade, eu só descontava da dívida. O meu salário já ia direto para compensar a dívida que eu tinha na faculdade. Aí depois eu trabalhei no Banco de Sangue da Santa Casa, trabalhei na FAO, que é o setor de oncologia, que atribuo a essa passagem nos hospitais a humanização que eu tenho no trato com os clientes, da necessidade de levar também essa informação, porque eu vejo que muitas pessoas que não tinham um pingo de informação também não sabiam exigir sequer condições de saúde para si mesmo. Aí depois eu consegui, nos 2 últimos anos da faculdade, fazer o estágio dentro do Fórum da Comarca de Pelotas. E dali já foi direcionada para o escritório de advocacia, onde eu trabalhei até 2015, que foi o próprio pessoal do Fórum que conseguiu a vaga para mim. Lá eu aprendi a advogar com o Dr. Aristeu Frenzi Rodrigues, e aí consegui, então, abrir o meu próprio escritório em 2015, que em 2017 faz a fusão com o escritório do meu marido, e aí nós nos casamos. Nós fizemos um casamento muito lindo no Caribe, gente. Eu fui chiquitosa. Olha só que coisa bonita. Olha que eu fui com uma malinha de mão com meu vestido de noiva, e eu me fui casar lá do outro lado do mundo, foi lindo. E aí, quando chegou a pandemia, eu só queria passear, me divertir, a gente estava só naquela curtição de lua de mel, porque eu já casei mais tarde, eu casei com 33 anos, se não me engano, 34. E aí chegou a pandemia, gente, e aí eu parei de trabalhar naquele ritmo que eu trabalhava. Eu digo, meu Deus, eu tô ficando velha. Preciso ser mãe, tô desesperada. E aí eu não engravidei nos 6 primeiros meses de tentativa, e a minha primeira filha foi de fertilização in vitro. E disseram para mim, olha, caí numa clínica lá em Porto Alegre. Não, com essa tua idade é muito difícil te engravidar só com fertilização in vitro. E aí eu fiz o tratamento. Foi assim, bem pesado, um tratamento hormonal muito complicado, caríssimo, gente. Vendi carro, fiz de tudo para pagar. E aí engravidei da primeira filha, e depois, no primeiro aninho dela, eu descubro que estava grávida do Inácio, e eu achava que eu já estava na menopausa. E agora eu venho, então, com a terceira vez, igualmente a do Inácio, natural, saudável, graças a Deus, esperando um bebezinho. Eu trabalho com meu marido, que é o Roger Ricardo Tomás, ele é advogado também. Nós vivemos para a advocacia, para o nosso escritório, para os nossos filhos. A decisão de vida nossa
foi trabalhar junto dos nossos filhos, criá-los. Estamos trabalhando, ainda que seja difícil. Estamos tentando uma escolinha agora para a Isadora ter mais convívio social. Nós acreditamos que essas interações sejam muito importantes, mas eu nunca parei assim para me dedicar só a uma questão, porque eu acredito assim que o trabalho me faz muito feliz. E crianças, filhos precisam de mães felizes. Se eu não trabalhasse, eu não seria completa. E eu vejo que a Isadora está sempre alegre, tu vê, né, Josi? Eu tô aqui trabalhando, ela tá numa felicidade, correndo para lá e para cá, porque ela sente essa energia da alegria do trabalho que a gente carrega todos os dias. Então, eu quero dizer para vocês que, eventualmente, pode acontecer da gente ouvir um chorinho, ouvir uma risada, ouvir uns gritinhos aí de criança, mas é a vida que a gente leva com os nossos filhos sempre grudadinhos da gente, recebendo carinho da família, ao mesmo tempo que recebe também já o ensinamento do trabalho, que eu acho muito importante, desde cedo. Então, basicamente é isso. Eu tenho meu programa lá na TVC, na TV comunitária, e agora, com toda a alegria do mundo, começo essa minha caminhada na rádio do Jansen. Eu sempre digo, toda semana, eu amo estar nessa rádio, eu amo a companhia do Jansen, eu amo assistir esse encontro, não vejo a hora das nossas famílias se conhecerem, e para que a gente possa estabelecer ainda uma amizade ainda maior, que eu possa conhecer a esposa do Jansen, e o Roger fica sempre aqui, olha, já está na hora, vamos lá, vamos fazer, sempre me ajudando e dizendo, mas o Jansen é muito inteligente, né? Mas ele é muito simpático, né? Ele então é a gente gosta, é sempre uma alegria de todos aqui estar na rádio, então é um agradecimento imenso sempre pela oportunidade nos dada. Ô, Mariane, chama o Roger para aparecer aí na imagem para os ouvintes. Amor, conhecerem ele. O Jansen está te chamando. Ele é que é extremamente simpático e muito carinhoso, muito gentil. O Roger com a gente. O Roger é vereador. Ah, é? Coisa boa. Então a gente já sabe até que... Não é vereador, mas ele tem o espírito de vereador. Porque a cidade inteira conhece ele. Oi, Jansen, e aí, tudo jóia? Tudo tranquilo? Um grande abraço para você. Olha, você foi muito bem falado agora para a Mariane. Ai dela também, se não falasse de você, né? Eu agradeço a consideração tanto da minha esposa como de vocês aí, que são sempre muito generosos com a gente. Ele diz a gente quer muito bem a vocês, não tem dúvida. Oi? Ele diz assim, o Roger disse, eu vou ali bem rapidinho no supermercado, já vem, 15 minutos, gente, passa 3 horas e ele não volta. E aí, cadê o Roger conversando com as pessoas na rua? É óbvio. Porque ele encontra 1, 2, 3, 10. O governador do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, conheço ele, me dou bem com ele também. Além do resto todo. O pai do governador foi nosso professor. Olha, que bacana, que bacana. E é legal vocês terem a mesma profissão, né? Vocês com a mesma profissão podem deitar discutindo sobre qualquer tipo de jurisprudência, por exemplo. Às vezes as pessoas dizem assim, mas vocês não vão parar de falar disso. Não, mas a gente gosta, é a nossa vida, o que a gente vai fazer, né? E quando a gente agora, faz, nunca cansa, né, gente? Exatamente. E agora eu tô querendo desesperada vender ou trocar minha casa lá no Recanto para ficar aqui no escritório. A gente morar aqui perto, porque eu não aguento mais ter 2 casas, não tem como. Então a gente ainda tá um pouco acampado aqui no escritório, gente. Então essa é a nossa vida. É o trabalho e a família. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. A gente torce muito por você. Eu tenho certeza também que você entrega muito, você se dedica muito, se doa muito, não só nesse programa, como também para todas as pessoas aí que te procuram e tem você como advogada. Eu desejo sucesso para você nessa empreitada. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar muito de ter você com a gente toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite. E a partir da semana que vem é tudo com você. Deus te abençoe, te dê grande sabedoria e você siga, vai aprender. E qualquer coisa você pede ajuda aos universitários aí do lado. Tá bom? Tá bem. Um beijo grande para vocês. Me sigam lá, pessoal. Queria deixar meu Instagram de novo, Jansen, é o @Mariane Barroso Tomás.
E esse programa de hoje vai ficar lá na Link Web, que é o canal do YouTube da nossa rádio, e já já a gente vai também mandar para juntar a esse programa a entrada que nós produzimos uma entrada linda para o programa da Mariane, e vocês vão ter uma porção de novidades aqui. É o primeiro programa, fora o meu programa ao vivo, é o primeiro programa que tem na rádio ao vivo à noite, que vai entrar com todas as novidades tecnológicas que nós estamos preparando aqui para todos os nossos ouvintes. Obrigado, Mariane, parabéns, Deus abençoe você e até semana que vem, se Deus quiser. Gente, boa noite, muito obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau.